A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Olha nós aqui, trazendo uma palavra de Deus, onde quer que você esteja, que Deus abençoe tua vida, tua família, teu ministério, teus sonhos e a tua caminhada. Amém? Hoje nós queremos novamente falar sobre fé. Para você, o que é fé? E nós vamos estar lendo um texto na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nos diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Essa é a versão NVT, nova versão transformadora. Antes, porém, vamos estar orando. Pai, rendemos graças e glorificamos o Teu nome, porque só Tu és digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo escreve isso em um contexto onde a qual ele vai falar sobre a esperança no céu e sobre um corpo glorificado. E ele vai contrastar a realidade espiritual invisível com as circunstâncias visíveis e temporárias desta vida. Ou seja, o que existe no reino espiritual, muitas vezes há um contraste sobre o que existe no reino físico, no reino material. E quando a gente vai ver acerca de que o apóstolo Paulo fala sobre andar, o que significaria andar? Na Bíblia, geralmente, andar significa viver, conduzir a vida, proceder. Assim, quando o apóstolo Paulo cita a palavra andar por fé, significa dizer de que ele está falando sobre viver a cada dia, guiado pela confiança em Deus e em suas promessas, e não apenas pelo que os nossos olhos podem perceber. Porque geralmente o cristão, aquele homem e mulher de Deus que tem uma vida pautada na oração, certamente eles têm a confiança de que Deus não pode fazer, mas que Deus já fez. É claro, antes, porém, entender que tudo é no tempo dele. E quando nós falamos em fé, o que é fé? Fé, Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Logo então, fé é a certeza daquilo que esperamos, futuro, e convicção do invisível, presente. Por que não por vista? Ou seja, por que não andar por vista? Os sentidos naturais, vista, tato, audição, percebem apenas o mundo físico, mas a realidade de Deus é espiritual. E muitas vezes o invisível aos sentidos humanos, as circunstâncias podem até nos enganar. O mundo visível é passageiro, ou seja, as coisas do mundo são passageiras, mas as promessas de Deus são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Existem alguns exemplos bíblicos de pessoas que andaram por fé, como por exemplo, Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso do 8 ao 10. Porque também não falar de Moisés, que deixou o Egito perseverando como quem vê o invisível. Porque muitas vezes nós, como cristãos que servimos ao Senhor, precisamos crer mais
e duvidar menos, adorar em meio às circunstâncias adversas. Pedro também era um homem que andou por fé. Andou tanto por fé que andou sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e quando deu atenção aos ventos, afundou. Mateus capítulo 14, versículo do 28 ao 31. Como andar por fé na prática? Como é que eu faço para andar por fé na prática? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender de que, uma vez que a gente conhece as promessas de Deus, quando a gente lê e medita na palavra de Deus, a gente está andando por fé. Porque eu passo a ter mais fé quando eu estou mais perto de Deus. Quando eu estou buscando ler a palavra dele. Quando eu estou orando e pedindo a Deus direção e confiando na resposta dele. Desde que muitas vezes eu, não submeta à incredulidade. E a resposta dele nem sempre vai ser o que eu quero. A resposta dele nem sempre eu vou ver, mas eu vou crer. Lembra o que o Senhor falou lá em João, capítulo 11? Se creres, verás a glória de Deus. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou andando por fé. E obedecer a Deus não é algo que parece muito fácil. É algo, dificultoso. Porque muitas vezes o homem ou a mulher quer ser o dono do seu próprio nariz. Mas o apóstolo Paulo sabiamente disse algo bem interessante. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente foca na eternidade e não apenas nas situações temporárias, a gente consegue viver, andar por fé, não se preocupando com as coisas da terra. Há muita gente preocupado com coisas da terra. Há muita gente, fazendo projeto na terra, esquecendo de se programar para o céu. Sim, amados, quando se anda por fé, não tem medo, não temos medo do que irá acontecer. Por quê? Porque nós já entregamos ao Senhor. E com tudo isso, nós precisamos entender que ainda que tudo pareça contrário, ainda que as adversidades da vida tentem roubar a nossa paz, eu vivo por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, porque depois que haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O 37 vai dizer: porque o meu justo vive pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Em qual área da sua vida você está vivendo mais por vista do que por fé? Me diga e responda para você mesmo. Será que em alguns momentos ou na maioria da tua caminhada você quer viver mais por vista, ou seja, por aquilo que está vendo e não crer? Tem se tornado muito incrédulo, né? O Deus que te prometeu, Ele é fiel. E ainda que muitas vezes você não veja, Ele está realizando. Mas será que você vai continuar crendo, independente do tempo? Pastor, eu vou fazer o negócio com o senhor, viu? É muito difícil. É muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Creia, ainda que tudo pareça impossível. Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Eu poderia também aqui citar vários homens e mulheres de Deus que andaram
por fé e não por vista. Mas eu quero concluir, acima de tudo, esta mensagem te convidando a acreditar, mesmo que tudo pareça impossível e improvável. Creia tão somente que Deus vai honrar. Aliás, Deus sempre foi fiel na sua palavra. Deus sempre tem sido fiel em todo o tempo. Deus sempre tem, acima de tudo, entrado na história nos momentos mais adversos e te feito viver o sobrenatural dele. Amém? Que você aplique esta palavra ao teu coração e que, acima de tudo, você veja o agir de Deus, em nome de Jesus. Quero aqui estar mandando os parabéns e um abraço muito especial aos aniversariantes, tá certo? Que Deus abençoe sempre tua vida, que Deus possa abençoar tua família, teus sonhos, teus projetos, e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Amém. A você que completara mais uma primavera, meus parabéns. Que Deus abençoe sempre tua vida, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Tá certo? Um abraço. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não desista de crer, mas creia para não desistir. Amém? Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória!